Salada Cultural. Olá, meu nome é Márcio Andrade e este é o primeiro episódio do Salada Cultural, podcast que aborda tudo que envolve cultura, seja cinema, TV, música, literatura, quadrinhos ou uma mistura disso tudo. Aqui eu conto histórias e curiosidades que talvez você já ouviu, mas não custa reforçar. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Espero que vocês gostem. Silvio Santos é, sem dúvida, o maior comunicador vivo do Brasil. Sua trajetória, inicialmente no rádio e depois na TV, contribuiu para o bem de alguns e para o mal de outros, no que hoje temos como indústria cultural popular no país. De vendedor ambulante a locutor de rádio, passando para animador de auditório, como ele mesmo se auto-intitula, a empresário de sucesso e dono de uma das maiores emissoras de televisão do país, Silvio Santos direta e indiretamente criou costumes hoje enraizados em nosso dia a dia. Dono de um timbre de voz característico e imitado por 11 entre 10 comediantes do Brasil, não há brasileiro vivo que não saiba quem ele é. Com mais de 90 anos de idade e mesmo diminuindo o ritmo de trabalho após a pandemia do coronavírus, ainda é uma personalidade relevante, tanto que qualquer notícia sobre ele rende visualizações e comentários em qualquer lugar e roda de conversa. Fiz toda essa introdução para falar não dele. Aliás, não só dele, mas de um episódio muito peculiar que só aconteceu graças a uma ideia de doido que sua emissora teve e que até deu certo. Talvez não financeiramente, mas que entrou para a história da TV brasileira e na memória de quem viu, que de tão surreal fica até difícil de explicar para quem não testemunhou. Eu estou falando do dia que o SBT exibiu o filme Rambo, Programado para Matar, mas só depois da novela da Globo. Um episódio que envolve um outro filme do Rambo, um adiamento, um capítulo duplo da novela Vale Tudo e uma imagem estática que deu mais audiência que muitos canais que exibiam suas programações normais. Quer saber mais? Então fica aí. Salada Cultural. O ano era 1988. O país vivia uma grande mudança, graças à então nova Constituição e o fim oficial há pouco mais de um ano da censura prévia, que limava toda e qualquer expressão artística que o antigo governo militar considerasse subversivo ou que, abre aspas, ofendesse os valores morais da família tradicional brasileira. Fecha aspas. Na TV, maior disseminador de cultura na época, aproveitava ao máximo essa nova liberdade de expressão com programas que, se fossem feitos há poucos anos antes, provavelmente não teria sequer visto a luz do dia. A novela Vale Tudo, do autor Gilberto Braga, exibida na TV Globo de 16 de maio de 1988 a 6 de janeiro de 1989, poderia ter sido vítima da censura. Talvez não total, mas parcial, caso o governo militar ainda estivesse em vigor naquele final da década de 1980. Porque apresentava a história de Maria de Fátima, vivida pela atriz Glória Pires, que para seguir seu projeto de vencer na vida a qualquer custo, vende a casa onde vivia com a mãe Raquel, esta interpretada pela Regina Duarte. Maria de Fátima pega todo o dinheiro da venda e foge para o Rio de Janeiro, deixando a mãe a ver navios, em uma trama que mostra a inversão de valores e o famoso jeitinho brasileiro. Seu final bateu o recorde, porque uma das vilãs, Odete Roitman, interpretada pela atriz Beatriz Segal, é assassinada e o hoje já batido Quem Matou tomou conta da trama em seus capítulos finais. Se você está curioso, vai lá no Globoplay que tem essa novela inteira para você assistir. Ah, e isso não é um merchan, tá bom? Passando pelo botão seletor de sua TV Telefunk ou similar, tínhamos o Sistema Brasileiro de Televisão, popularmente SBT, que um dia foi TVS, e que vivia um de seus melhores momentos de ibope e, de certa forma, prestígio. Segundo lugar isolado na contagem de audiência, fato que a própria emissora gostava de enfatizar em seus materiais de divulgação,
O canal do Silvio Santos marcou um golaço ao contratar há menos de um ano Jô Soares, que veio recebendo o maior salário da televisão brasileira e em breve se consagrando não só como humorista, mas também como um grande entrevistador, com seu programa Jô Soares 11h30. Silvio Santos, por sua vez, liderava a audiência com seu programa de domingo, voltando para o segundo lugar no Ibope apenas em sua parte final, quando entrava no ar na Globo Os Trapalhões e na sequência O Fantástico. Para coroar esse período de ouro para a emissora paulista, o patrão Silvio adquiriu para exibição em seu canal em agosto daquele ano um dos filmes que é a cara daquele período. Rambo, Programado para Matar, com Sylvester Stallone, longa-metragem de 1982 que deu início à série Brucutu do ex-Boina Verde americano, que com sua faixa vermelha amarrada na cabeça e uma metralhadora com munição infinita, destruía tudo e todos em nome do estilo americano de se fazer justiça. Ah, isso aí é uma ironia, tá bom? Salada cultural. Para se ter uma ideia do impacto de Rambo na cultura mundial, uma espécie de Rambo-mania naquela década, o personagem interpretado pelo Stallone virou de um ex-combatente do Vietnã preso injustamente no primeiro filme para uma máquina sanguinária de matar a favor do governo americano no segundo filme. Isso catapultou o personagem para um modelo de herói, sendo protagonista de mais 2 filmes até o final daquela década, estampou lancheiras, botinhas infantis, camisetas, pôsteres, virou desenho animado exibido no Brasil no programa da Xuxa e brinquedo para crianças. Até o Viva a Noite, primeiro programa de Gugu Liberato no SBT, criou a promoção Rambo Brasileiro, em que os marombados do Brasil inteiro se vestiam como personagem e faziam simulação de perigo em uma selva genérica ao som da trilha sonora do segundo filme. Ou seja, Silvio Santos conseguir os direitos de exibição do filme foi outro golaço do dono do SBT, que queria pegar um pouco da audiência da TV Globo quando exibisse o longa em seu horário nobre. Salada cultural. Se você pensa que o fato da Globo ter uma novela no mesmo horário em que provavelmente o SBT ia exibir o filme Rambo, deixava o canal do Rio de Janeiro sem se preocupar, você está muito enganado. Desde que a TV da família Marinho assumiu a liderança no Ibope durante a década de 1970, o segundo lugar na preferência do público significava para eles uma derrota de goleada. Muitos programas até hoje são cancelados só por estar a poucos pontos de alcançar o primeiro lugar. Com isso em mente, e refletindo sobre a possibilidade de perder no horário mais caro em questão publicitária, a Globo contra-atacou. Salada cultural. No dia 17 de agosto, data programada para exibir Rambo no SBT, a Globo resolveu exibir no mesmo horário e aproveitando a audiência herdada pela novela Vale Tudo, o filme Rambo 2, A Missão, longa de 1985, que fez mais sucesso que o primeiro filme da série no cinema. Até aquele momento, a Globo nunca tinha contra-atacado a emissora rival daquela forma, nem quando o SBT exibiu a minissérie Pássaros Feridos em 1985, tirando a audiência do canal carioca assim que acabava sua outra novela fenômeno, Rock Santeiro. Roberto Busoni, então diretor de programação da emissora carioca, em uma entrevista concedida ao jornal O Globo no dia 17 de agosto, admitiu a mudança estratégica, segundo ele pela frequente mudança em função do que era exibido pelos outros canais, e enfatizou o fato de que Rambo 2 deu mais bilheteria que seu filme anterior, deixando a entender que no canal líder de audiência não seria diferente. Vendo o fracasso que isso poderia causar na superestreia do SBT, o canal decidiu transferir Rambo 1 para a próxima semana, deixando o Rambo 2 reinar no dia 17. A primeira ação curiosa nessa guerra de audiência aconteceu quando, no horário previsto para ser exibido o primeiro filme do Brucutu americano, apareceu na tela a seguinte mensagem, abre aspas, quem procura acha o Rambo na Globo, fecha aspas, fazendo um trocadilho com o slogan que o Sistema Brasileiro de Televisão usava na época, que era, quem procura acha aqui. Quem procura acha aqui. Na sequência, exibiu uma reprise do programa Music Camp. Salada cultural.
Uma semana depois, no dia 26 de agosto de 1988, após a liderança absoluta da TV Globo com a dobradinha Vale Tudo e Rambo 2, o SBT programou seu filme com o ator Sylvester Stallone para estrear na TV aberta e, fazendo uso de seu bom humor nos anúncios de sua programação nos jornais e revistas da época, divulgou um dia antes a atração Cinema em Casa no Jornal do Brasil com o texto, abre aspas, amanhã às 21h30, se a Globo trocar o Globo Repórter por algum filme de impacto para tentar barrar a escalada que se espera no Ibope, poderá ter alguma surpresa. Fecha aspas. A partir daí, foi artilharia pesada dos dois lados. Salada cultural. Chegou o dia de exibição do filme, sendo divulgado inclusive nos programas infantis do SBT, que já é bizarro por si só, porque anunciavam para crianças um filme com explosões, mortes e sangue por todo lado. A Globo, por sua vez, não se rendeu e decidiu dar mais uma cartada inédita para seus padrões. Exibiu um capítulo duplo de Vale Tudo. A atração, que na época era chamada de Novela das 8, sempre começava às 20h30 e finalizava às 21h30. Naquele dia 26 de agosto, com esse capítulo duplo, a novela encerrou às 22h15, tendo a certeza de que iria vencer em cima do filme do Rambo em sua primeira hora de exibição. O SBT já estava acostumado a valorizar as produções que eram exibidas no horário nobre, tendo o máximo de cuidado para que não iniciasse enquanto a novela das 8 da Globo estivesse no ar. Para situações como essa, o canal sempre atrasava alguns minutos do seu programa exibindo desenhos da Pantera Cor-de-Rosa, até a hora em que a novela da Globo acabava. Quando terminava o capítulo da novela, que sempre foi a maior audiência da televisão, o SBT interrompia o desenho, não importando se a animação estava no começo ou no fim, e colocava no ar a mensagem, abre aspas, esta atração continua amanhã. Fecha aspas. E exibia o que estava programado em sua faixa horária. Isso aconteceu com a minissérie Pássaros Feridos, que exibia o desenho animado, intercalando com notícias de última hora até Rock Santeiro terminar. Mas dessa vez foi diferente e mais bizarro ainda. Imaginando que isso foi uma ideia vinda do próprio Silvio Santos, que sempre no seu programa, quando falava de alguma atração que ia ser exibida em sua emissora durante a semana, e que os telespectadores não precisavam se preocupar porque o programa especial que anunciava só iria começar após a novela da concorrente acabar, às 21h30 do dia 26 de agosto de 1988, quando ia iniciar Rambo, programado para matar no SBT, enquanto que na Globo ainda era exibido Vale Tudo, na emissora de Silvio Santos surgiu um slide ao som da trilha sonora do filme, com a imagem característica do Rambo, junto com a mensagem, abre aspas. Não se preocupe, quando terminar a novela da Globo, você vai ver Rambo, fecha aspas. Essa mensagem ficou no ar ininterruptamente por 50 minutos. Sim, você ouviu certo. Foram 50 minutos de uma imagem estática em horário nobre no segundo canal de televisão mais visto no país naquele final da década de 1980. Quando terminou o capítulo especial de Vale Tudo, finalmente Rambo foi exibido no SBT, com uma pequena introdução feita pela Miss Brasil 87, Jaqueline Meirelles, que destacou as qualidades do filme. Cinema em Casa começa hoje com um clássico e polêmico filme, Rambo. Sylvester Stallone, ator que tem se destacado pela violência de seus filmes, marcou, sem dúvida alguma, uma nova fase no cinema. Fase essa que teve grande repercussão mundial. Em todo o mundo, as rendas de bilheteria têm batido recordes. Não só com Rambo, Rambo 2 e atualmente Rambo 3, mas com as histórias de um valente boxer, o Rock. Mas hoje é dia de Rambo, o tão falado e comentado Rambo, causador de tanta polêmica na semana passada. Vocês vão assistir a história de um ex-combatente do Vietnã
que vai a uma pequena cidade do interior à procura de um amigo, companheiro de sangrentas lutas. Vamos ver o que vai acontecer com o nosso herói. Salada cultural. Ritmo, é ritmo de festa. A estratégia deu certo e o SBT venceu naquela noite com 45% do Ibope ante 23% da Globo em São Paulo. No Rio de Janeiro, o canal do Silvio chegou a ter 47% do Ibope, enquanto a TV dos Marinho tinha apenas 12%. Nessa guerra de audiência, o SBT foi elogiado por aqueles que sempre criticaram a Globo e criticado por tantos outros que acreditaram que o canal dos Marinho se rebaixou ao inventar um embate com apenas uma atração. Mas o que se viu foi que, para ter o Rambo em sua programação, tanto o SBT quanto a Globo acreditaram que vale tudo. O Salada Cultural fica por aqui. Este podcast tem pesquisa, roteiro, produção, edição e apresentação deste que vos fala, Márcio Andrade. Pode me chamar no Instagram, no @MárcioAND, para falar sobre os episódios, sugerir temas ou correções. Se você gostou do podcast, manda para seus amigos, primos, conhecidos, vizinhos, chegados e quem mais quiser. Se você não gostou, tudo bem, eu te entendo. Até a próxima!